Esse livro, O Bovarismo Brasileiro, a capa dele, que é um pouco enigmática quando se vê assim, ela é uma capa desenhada, o desenhista das minhas capas é o meu irmão, Antônio Kell. Ela é uma gravura, ela está até na parede do meu consultório, e essa gravura é um escravo de cabeça baixa, com os tornozelos algemados pelos tornozelos e algemado nas mãos. E, bom, o conceito de bovarismo, primeiro eu vou dizer o conceito do bovarismo em geral. Esse é um livro de ensaios, são vários ensaios sobre o Brasil, tem um ensaio sobre uma passagem do Machado de Assis, no Quincas Borba, tem um ensaio sobre o samba, tem um ensaio sobre a Globo, tem um ensaio sobre a primeira eleição do Lula e tem um ensaio, não é bem um ensaio, é um estudo de caso de um paciente que eu atendi no MST. E um pequeno ensaio sobre Chico Science, antes dele morrer. Enfim, são textos de várias épocas e esse termo bovarismo não foi um termo que eu inventei, é um termo cunhado por um filósofo francês chamado Jules de Gaultier. Ele escreve um livro chamado Le Bovarisme, 1912, e devem conhecer o famoso Madame Bovary, o livro do Gustave Flaubert, que é um livro do século XIX, cuja personagem é uma mulher que tem uma vidinha de província muito sem graça, mas ela lê muitos folhetins, muitos romancinhos, e ela quer ter uma vida interessante, de corte, ela quer ter uma vida movimentada, ela quer ter um papel das heroínas românticas dos livros que ela lê. Então, tentando ser uma outra, Madame Bovary começa a ter amantes, mas não só pela aventura sexual, que ela se interessa também, mas porque ela espera que esses amantes a levem para fora da província, para os salões de Paris, para uma vida interessante, para viagens. Enfim, é isso que ela quer ter a vida das heroínas dos romances que ela lê, né? Então, ela, enfim, termina tragicamente, tudo dá errado para ela e ela se mata. Aí esse Júlio de Gaultier, para ele, bovarismo, ele é um livro inteiro, mas a definição é a ilusão do sujeito ser um outro, de que ele possa ser um outro. O que aí eu começo a refletir por minha conta sobre isso. Claro, esse livro é de 1912, a sociedade ainda era um pouco mais estratificada, apesar de já era a sociedade moderna, mas hoje a ilusão de que você pode ser outro move as sociedades ocidentais de mercado. Toda publicidade, por exemplo, tudo que te oferecem para comprar, claro que esse é o meio mais bobo de você se transformar, mas é porque você vai ser outro, né? A mulher sem graça vai ser linda e ter um casamento maravilhoso, o carinha fraquinho vai tomar não sei o que, anabolizante, vai virar um esportista, ou vai ter um carro e todo mundo vai olhar para ele. Enfim, o capitalismo contemporâneo de consumo, que é a segunda fase do capitalismo, né? A primeira fase é a fase com ênfase na produção, ele trabalha o tempo todo puxando as pessoas para a fantasia de que elas podem ser outras, né? No entanto, uma coisa é aquilo que você consegue se transformar pela via do seu estudo, dos seus interesses, dos laços sociais que você faz, da circulação que você faz para a sua cidade, do trabalho que você tem. Todo mundo se transforma. Na modernidade, todo mundo vem a ser um outro, né? Então, o que eu chamo aqui do bovarismo brasileiro, que está no primeiro ensaio, e eu me apoio muito, entre outras coisas, no pensamento do Roberto Schwartz, quando ele fala das ideias fora do lugar, é que nos livros do Machado de Assis, que toma isso com muita ironia, então ele já está percebendo isso, sempre tem personagens que são personagens medíocres, que sonham ser outra coisa, e nesse sonho de ser outra coisa, eles começam a preencher isso com a fantasia, né? O que eu uso principalmente é o Quincas Borba, que é um livro muito interessante, e o Quincas Borba é um sujeito de província, um provinciano, que herda... o Rubião, desculpa, o Quincas Borba é o nome do cachorro dele. O livro tem o nome do cachorro do personagem, né? Rubião herda o dinheiro de um amigo dele que morreu, um fazendeiro. Então ele mora em Barbacena e daí ele vem para o Rio, querendo ir para a capital. E ele vem já rico, mas ele é um capial.
Ele é rico, mas ele é caipira, ele não é um homem da corte, né? E ele tenta muito se entrosar, frequentar amigos importantes, e ele tem uma carruagem, e ele uma hora tem uma paixão pela esposa de um amigo que é muito elegante, e ela o repele. E eu faço uma comparação dessa paixão do Rubião pela Sofia, e tudo que dá errado depois, eu não vou contar tudo aqui do livro do Machado, que muita gente deve conhecer, com a história da Madame Bovary. Só que a Madame Bovary, ela tem ela é uma heroína trágica. Ela vai de amante em amante, mas ela tem muitos sonhos. E o Rubião, ele é um herói patético. E ele não morre, inclusive. Ele acaba meio encostado, Então, o que eu brinco com isso é dizendo que o Brasil queria ser outro, né? Queria ser francês no século XIX, queria ser americano no século XX, mas sem se modernizar, sem abolir a escravidão, e mais tarde demorou muito para ter direitos trabalhistas, sem diminuir a desigualdade de classe, quer dizer, sem se modernizar. Então, como se o Brasil fosse uma sociedade bovarista, sempre sonhando que nós queremos ser Miami, nós queremos ser... eu me lembro quando, nas passeatas, quando as pessoas estavam defendendo o PT, que alguém dizia, vai para Cuba, né? Como se aqui não pode haver redução de desigualdade. Aqui não pode haver um projeto mínimo, né? Porque o Lula fez um projeto delicadíssimo de esquerda. Quem quer, vai para Cuba. Eu responderia, vão vocês para Miami. Não sei porque nunca ninguém respondeu. Se algum dia alguém me falar, vai para Cuba, fala, vai você para Miami, você combina muito mais com Miami, né? Mas sempre tem alguém querendo que, ou quem não está contente e quer mudar o país deve ir para outro lugar, ou eu moro aqui, que droga, mas eu queria mesmo estar lá. Então essa é a ideia do bovarismo brasileiro. O antibovarismo seria, e por isso que o meu último ensaio é sobre o MST, quer dizer, e todos os outros que eu uso sobre o samba, sobre o Mangue Beat, sobre o Lula, o antibovarismo seria justamente o contrário, seria grupos sociais, ou alguns projetos políticos, ou algumas formas de expressão popular, como é o caso do samba, que em vez de ficar tentando imitar o outro, ser parecido com o americano, tira o melhor da condição do brasileiro. E o samba é um exemplo muito bom disso, né? Só que nesse ensaio eu abordo o tema da preguiça no samba. Da preguiça como... porque como a primeira geração de sambistas é uma geração de descendentes de escravos, ou alguns até de escravos que foram libertos quando eram crianças, né? A quantidade de sambas que elogiam... Aí eu fui pesquisando, porque eu tenho muito repertório de samba de memória, não sei nem... A quantidade que falam de vadiagem, malandragem, boemia, orgia, o elogio do antitrabalho. É muito interessante. Então, o antibovarismo no sentido de que essa geração de deportados forçados, ou dos filhos deportados forçados da África, em vez de ficar tentando se bancar bacanas, a arte deles, o ritmo é muito herdado de ritmos africanos e modificado no Brasil, né? Do lundu para o machixe, para o samba, tem uma história aí, que não dá tempo de contar. Mas que também as letras falam da condição deles, não ficam tentando. Então, nesse sentido que eu chamo de antibovarismo. E aí todos os textos da segunda, quer dizer, então o bovarismo é o texto que dá nome ao livro, mas depois todos os outros textos são antibovarismo. Chico Sainz falando do mangue, não é? O Lula vindo da classe operária e trazendo essa condição no discurso dele para se eleger. E o último é um ensaio sobre o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que assumem essa condição e vão lutar por terra. Só que daí tem um texto mais psicanalítico de um paciente que eu atendi lá. Eu atendi pacientes lá uma época, só parei quando começou a Comissão da Verdade, lá na Escola Nacional, que é em Guararema. Então, esses são os ensaios, bovarismo e antibovarismo.